Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Como o Marquinhos mesmo falou, nós somos amigos de longas datas, né? E eu já estive aqui, eu acho que nesse prédio aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, se não me engano. Se não me falha a memória, essa é a quarta vez que eu estou aqui. Estive outras vezes também no endereço anterior, e sempre é uma alegria muito grande poder estar junto com o Marquinhos, porque nós temos uma história muito boa, né? Marquinhos trabalhou um tempo junto com a minha esposa numa empresa também familiar, e nós pudemos conviver bastante e temos muitos frutos dessa nossa convivência, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para poder compartilhar do amor de Deus, daquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Gostei muito da banda, viu? O pessoal aqui é rock and roll. Eu tenho 2 filhos e uma esposa linda, maravilhosa, que eu queria mostrar a foto aqui, que o rapaz da mídia vai já mostrar quando ele vier. Meu nome é Edivan Caldas, eu tenho 55 anos, sou pastor há 10 anos, tenho 10 anos de consagração ministerial e nesse tempo todo Deus tem sido muito bom e maravilhoso para conosco. Eu acredito que cada um de nós aqui tem um milagre para contar e deve ter mais de um, né? Não só um, mas nós podemos dizer que somos um milagre. O fato de você estar aqui hoje à noite para um encontro de homens, para um encontro onde serão ministrados assuntos específicos para homens, isso já é um milagre. O fato de você estar aqui hoje já é um milagre. Porque o que nós vemos é que a igreja, de uma maneira geral, ela tem uma certa dificuldade em reunir homens para esse ministério específico, para ministrações específicas como essa. As mulheres, elas se reúnem com muita facilidade, né, Marquinhos? Muito fácil. As mulheres criam eventos e parece que brota mulher do chão quando elas vão realizar. São festas e mais festas, marcou um café da tarde, lota, né? E aí, quando a gente fala em evento de homens, a gente sempre tem uma expectativa meio que frustrada, porque eles acabam prometendo, e aí, muito dificilmente, a metade de 50 vem 20, 25 no máximo. Mas nós estamos trabalhando, porque a obra não é nossa. Eu acredito que Deus tem, nesses últimos tempos, uma época de colheita, e essa colheita ela deverá ser feita por homens e mulheres que estão comprometidos com o reino. Nesses últimos dias, os homens têm se levantado de uma maneira muito, muito especial. Tem existido um movimento, recentemente, de resgate da masculinidade bíblica. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório para a gente que faz a obra, porque a gente vê que Deus está mudando a estação, Deus está virando a chave. Eu acredito que, dentro muito em breve, os próximos eventos que haverão aqui de homens, esse espaço vai estar lotado, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, deixa eu me apresentar. A foto tem os nossos 2 filhos, o Edivan Júnior, que é o de bigode, e o Miguel Ângelo, que é o de barba. O Miguel disse que queria ter o bigode do Júnior, porque o Juninho, ele tem como marca registrada, desde que ele começou a crescer barba, ele nunca tirou o bigode. Eu acho que ele deve ter feito um voto. Mas eu acho interessante porque são 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas são completamente diferentes em temperamento e em personalidade. E Deus é muito, muito, muito bom, muito sábio quando nos faz únicos, quando nos faz indivíduos com toda peculiaridade que nós somos feitos. O Edivan Júnior, mais velho, do bigode, ele estuda medicina, e o outro, de barba, estuda fisioterapia. Eu costumo dizer que eu estou feito nessa área porque eu tenho
um fisioterapeuta para me desempenar quando eu estiver precisando, para desenferrujar as juntas, né, as dobradiças, e o Edvan Júnior, que é o mais velho, para fazer as receitas médicas que eu precisar, sem precisar ir para o consultório. Pessoal, eu tenho um testemunho particular para, antes de começar, para dar para vocês. Eu fui diagnosticado com doença de Parkinson aos 45 anos. E eu hoje tenho 10 anos de diagnóstico. E vocês poderão perceber que, às vezes, eu posso ter pequenos tremores na minha fala e na minha mão, mas isso é em consequência dessa doença. Que eu creio que tem um propósito definido na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito nessa história dessa doença de Parkinson. Porque são 10 anos e eu conheço muita gente que com muito menos tempo de diagnóstico está completamente inválido. Está completamente entregue e sem agir, sem fazer... E Deus tem me sustentado a cada dia. Parece que eu estou melhorando a cada dia. E eu acho que, como a Bíblia diz, que a vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo até se tornar dia perfeito. Deus está me aperfeiçoando. Eu acho que nos últimos tempos Ele vai me dar até cabelo de volta, Ele vai me dar cabelo. Amém? Aleluia? Amém? Glória. Palavra profética, né? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, porque eu já falei demais na minha pessoa e agora eu vou falar da palavra, que é o que nos interessa. Fiz essa introdução só para quebrar o gelo, mas agora vamos para a parte séria. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 7 do capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim: E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mais na frente, o versículo 15 vai dizer assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade e sobre essa verdade nós edificamos a nossa vida, a nossa fé, e nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, que aquilo que o Senhor tem me inspirado a viver, que eu possa testemunhar e possa compartilhar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor se compadeça das nossas vidas e traga sobre nós hoje uma unção fresca, um óleo novo, que a tua palavra se manifeste através das nossas vidas de uma maneira prática, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o teu Espírito Santo possa capacitar cada um de nós para vivermos o chamado para o qual nós somos separados. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos e te pedimos amém. Queridos, eu tenho a minha masculinidade sarada, porque eu vou usar um tablet com capa rosa da minha futura nora. Talvez muita gente não tenha essa coragem, mas eu vou usar porque, assim, o meu tablet está no concerto, e aí eu vou usar o que ela me emprestou. Amém? Glória a Deus. Glória. Chega, Marquinhos. Vou botar um que liga aqui, mas está aqui em cima. Valeu. Deu certo, Marquinhos. Muito bem. Vamos lá. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Queridos, agora vamos pegar para valer, porque agora nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o versículo 15 diz, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Esse versículo, ele mostra que Deus designou, separou, ordenou o homem para ser um provedor e protetor.
e esse papel era o de cuidar da criação de Deus e da sua família, aquilo que Deus tinha dado para ele. Ao longo da nossa fala, vão ser colocadas algumas palavras aqui, e eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que vai estar sendo escrito, porque assim, o tema de hoje é o resgate da masculinidade bíblica. E todas as vezes que eu vou falar sobre algum assunto, eu gosto muito de conceituar. Talvez você veja hoje na minha pessoa mais um perfil de professor do que até mesmo de pregador. Porque eu tenho na minha consciência, no meu entendimento, que Jesus era muito mais professor do que pregador, no sentido de ensino. Quando a gente lê as Escrituras, todas as passagens que falam sobre Jesus e como ele estava e o que ele estava fazendo, de onde ele estava fazendo, você vai perceber que diz, e Jesus ensinava na Galileia, e Jesus ensinava na sinagoga, e Jesus estava ensinando no monte, e Jesus estava ensinando na praia. Nunca vai dizer que Jesus estava falando a multidões, porque as falas a multidões foram muito poucas, porque Jesus ele não gostava muito de se manifestar às multidões, mas ele se manifestava a um grupo pequeno, porque era muito mais fácil de ensinar, muito mais fácil de interagir, e a absorção do ensinamento era maior. Por isso eu entendo que Jesus, ele, como rabino, ele atuou fortemente na área do ensino. Então, quando a gente vai falar sobre masculinidade bíblica, a gente precisa entender o que é o resgate da masculinidade bíblica. O resgate significa o ato de recuperar algo que foi perdido ou que se encontra em situação de risco. O resgate significa o ato de recuperar alguma coisa que foi perdido ou que está e se encontra numa situação de risco. Amém, igreja? Então, nós entendemos que quando se trata de masculinidade, a gente tem um outro conceito, significa um conjunto de atributos, de comportamentos e de papéis que são associadas a meninos e homens. Masculinidade, então, é um conjunto de atributos, de ações, de qualidades que são atribuídas aos homens e meninos, né? Ao ser masculino. E bíblica, o nome já diz tudo, segundo o modelo e os padrões encontrados na Bíblia. Então, vamos lá. O que é resgate, pessoal? Resgate é você trazer algo que está sendo perdido de volta. E a masculinidade é tudo que você atribui de ação, de comportamento ligada ao ser masculino. Para começar, para falar sobre masculinidade bíblica, eu vou falar o que não é masculinidade. Tá? Machismo é uma palavra que às vezes é muito facilmente confundida com masculinidade. E machismo não tem nada a ver com masculinidade. O machismo é um sistema de crenças e comportamentos que promove uma supremacia, uma superioridade masculina e reduz as mulheres a um patamar de inferioridade e de menor valor. Isso não é masculinidade bíblica. O machismo é completamente diferente, é uma coisa maligna, é uma coisa perversa, é uma interpretação torpe da palavra de Deus. Amém? Porque o machismo ele é altamente prejudicial a nós, como homens, porque ele vai trazer uma distorção desse entendimento e vai nos levar a comportamentos totalmente destrutivos. A sociedade que a gente vive é uma sociedade patriarcal, assim como a sociedade bíblica e foi, né? Mas esse sistema patriarcal, ele deve ser trabalhado, essa masculinidade bíblica, que não tem nada a ver com o machismo, que é demoníaco, porque a sociedade que a gente vive ainda existe um domínio maior masculino, mas quando ela abraça esse machismo, essa distorção, ela coloca as mulheres em uma posição sempre de subordinação, sempre de menor valor, sempre de discriminação. E isso não repito, masculinidade bíblica, porque esse comportamento leva a coisas terríveis. Uma delas
é a violência, a assédio sexual e a desvalorização da mulher. Nós vivemos numa sociedade que a gente, vez por outra, liga o jornal, ouvindo o jornal, na internet, nas manchetes, o sujeito esfaqueou a mulher, matou, porque ela não aceitava a separação. O cara bebia, o cara vivia numa vida torta, né, traindo, e aí a mulher resolveu descartar esse sujeito da vida dela e seguir procurar uma melhora. O cara não aceita. Às vezes, se a mulher se envolve com outra pessoa, ele vai lá e mata ela e mata o sujeito, que não tem nada a ver com a história. Então, isso é um reflexo desse machismo demoníaco que ainda domina, que ainda impera sobre o homem sem Deus. E isso nós não podemos admitir e que isso sequer permeie, que passe longe da nossa mente e do nosso coração. Amém? O assédio sexual é outra coisa, é outra terrível consequência desse machismo. Quem de nós não já percebeu no nosso trabalho, às vezes o patrão, porque se considerar mais importante e mais privilegiado, assediar as mulheres que estão trabalhando diretamente com ele. Né? Muitas vezes a gente vê isso. E às vezes as mulheres cedem por medo de perder o emprego, às vezes as mulheres se fraquejam por uma necessidade simplesmente financeira e sucumbem a uma cilada do inimigo, destruindo a sua família, destruindo o seu lar, e isso tudo levado em consequência por conta desse machismo que não tem nada a ver com masculinidade bíblica. Uma outra coisa que também culmina com isso é a desvalorização da mulher. É a colocação dessa mulher num patamar inferior e não tem nada a ver, repito, com o propósito de Deus na criação, como nós vamos ver. Ele traz um padrão terrível que aliena os homens e deixa ele totalmente vulnerável à ação de Satanás. E cria uma barreira muito grande, às vezes até para ele buscar ajuda e buscar refúgio para resolver essas questões. Mas, afinal de contas, o que é a masculinidade bíblica? Então, agora nós vamos falar da masculinidade bíblica como ela é. A masculinidade bíblica é o conceito de masculinidade baseado nos princípios e valores encontrados na Bíblia. Amém? Ele envolve o papel do homem como provedor, como protetor, como líder amoroso e seguidor de Jesus Cristo. A masculinidade bíblica é o conceito de masculinidade baseado nos princípios e valores encontrados na Bíblia. Ela envolve o papel do homem como provedor, como protetor, como líder amoroso e seguidor de Jesus Cristo. No nosso meio evangélico, a gente vê muito sendo ensinado isso, sendo pregado, que o homem ele deve ser o provedor da sua casa. E a gente entende isso muito bem, né? Mas, às vezes, algumas pessoas não entendem como deve ser. Porque as pessoas, às vezes, pensam que ser provedor, Marquinhos, é só o cara ganhar dinheiro e pagar as contas. Eu sou provedor da minha casa, eu ganho dinheiro, pago minhas contas, não preciso do dinheiro da mulher para nada. Eu não quero nem que ela trabalhe, quero ficar só dona de casa, cozinhando e lavando para mim, para os meus filhos, né? Muitas vezes esse machismo leva ao comportamento dessa maneira. Falando um pouquinho da minha história, a Fernanda, minha esposa, nós combinamos que quando os nossos filhos fossem nascendo, se possível e se a situação permitisse, ela ficaria com o tempo disponível para cuidar das crianças até uma certa idade e depois ela voltaria a trabalhar. E assim fizemos, de comum acordo, né? Mas algumas pessoas ainda hoje pensam diferente, que a mulher tem que ser a dona de casa e até mesmo que trabalhe fora ou que faça qualquer outra coisa, continue sendo aquela que serve, que cozinha, que passa, que lava, e às vezes o homem não move uma palha para poder ajudar nas tarefas domésticas. Eu acredito que isso não deve ser prática no meio
dos homens e mulheres de Deus. Porque isso não tem nada a ver com masculinidade bíblica, e sim com o machismo do qual a gente falou no início. O papel do homem como provedor, protetor e líder amoroso fala muito ao nosso coração, da maneira que a gente vê que ser provedor não tem a ver só com sustento financeiro. Tem a ver com honra aos princípios divinos, tem a ver com você e eu, como homem, trabalhar para viver e desempenhar um papel significativo na família, na igreja e na sociedade. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos para frente. Daqui a pouco a gente começa a entender melhor e vocês vão poder fazer algumas atividades aqui comigo. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o início da criação e vemos como Deus criou todas as coisas, sim ou não? Como Deus criou com a própria palavra todo o universo, tudo que existe, e como Ele criou o homem, né, com as próprias mãos. Então a gente entende que essa maneira que Deus criou todas as coisas, inclusive a nós, homens e mulheres, e da maneira que Ele o fez em particular os homens e as mulheres, por ser uma criação especial, né? Ele fez o homem como sendo a coroa da sua criação, a primícia da sua criação. A coisa mais importante que Deus criou de tudo que existe somos nós. Por isso, a importância que nós temos nessa terra como seus filhos e filhas. Então, Deus, sendo poderoso e sábio, Ele, nessa sua magnífica obra, destacou o ser humano. E Ele formou o ser humano de uma forma muito única e lhe conferiu um status singular sobre todo o resto da criação. Quando Deus diz, 1:27, diz assim, criou Deus, Gênesis 1:27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nessa passagem, a gente vê que Deus criou também a distinção entre os sexos, isso ficou muito claro, macho e fêmea, homem e mulher. E essa diferenciação, ela não é acidental, não é ao acaso, mas é uma parte essencial e importante do plano divino. Amém? Quem aqui já é casado? Amém, a maioria. Quem aqui ainda é solteiro? Quem aqui ainda é solteiro? Aqueles dois são casados? Não levantou a mão, eu pensei que era casado. Pode ser divorciado já também, né? Pessoal, quando Deus criou homem e mulher, Ele criou com um propósito muito específico. Foi para que um completasse o outro. Para que a coroa da criação, a primícia da criação, a primazia, homem e mulher, se completando, eles estariam vivendo a plenitude da vontade de Deus para eles. Por isso que Satanás tem trabalhado ao longo dos séculos para destruir esse propósito, né? Criando toda sorte de confusão maligna na mente das pessoas com relação à sexualidade e a gênero. Então Deus moldou, Deus criou, Deus formou de uma maneira muito sábia essa dualidade. E esse complemento na união conjugal é um desígnio divino. No contexto do casamento, isso significa a harmonia perfeita da criação divina. Enquanto as outras criaturas foram feitas segundo a sua espécie, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado e feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a característica que eu vou continuar falando sobre da masculinidade bíblica é que ele é provedor e cuidador. Provisão não tem nada a ver só com pagar contas. Pode passar o slide. Provisão tem a ver com bem-estar físico,
bem-estar emocional e bem-estar espiritual. Será que nós, como homens provedores, como chefes de família, como maridos, nós estamos provendo só o material? Porque a provisão, conforme a masculinidade bíblica, falando em termos da vontade de Deus para nós, é que nós sejamos provedores física, emocional e espiritual. Querido, como é que eu faço, como é que eu sou provedor das emoções da minha esposa? Como é que eu sou provedor espiritual da minha esposa para a minha família? Porque às vezes a gente pensa que só pagando as contas está tudo certo. A esposa muitas vezes insatisfeita com o relacionamento, porque o marido não tem atenção, só quer saber do futebol, só quer saber dos amigos, só quer saber das amizades, e às vezes só quer saber do sexo, né? E se esquece completamente de trazer um bem-estar físico e emocional para suas esposas e para os seus filhos. Porque às vezes a gente pensa que um relacionamento sendo satisfatório para nós, está tudo certo. Nós somos homens que nós temos as nossas necessidades, nós precisamos ser servidos. A mulher, tanto faz. Se ela puder aproveitar um pouco da relação, muito bem. Se não, deixa como está. Tá bom para mim? Será que às vezes nós, como maridos, nós não estamos deixando as nossas esposas, né, de certa forma, insatisfeitas em algum ponto do relacionamento? Isso significa que você precisa melhorar como provedor emocional também. E espiritualmente falando, você tem orado com sua esposa? Você tem orado por ela? Você tem orado pelos seus filhos? Você está sendo provedor espiritual também para a sua casa? Porque nós vemos que nós somos, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê que nós somos seres complexos, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades emocionais e nós temos necessidades materiais. As nossas necessidades materiais a gente consegue satisfazer com dinheiro, com aquilo que o dinheiro pode comprar, com aquilo que o dinheiro pode prover. Alimentação, roupa, abrigo, proteção, um conforto, né? Às vezes excede o que é realmente necessidade. Às vezes nós até fabricamos e criamos necessidades que nem são necessidades. Mês passado a gente fez uma viagem para visitar uns amigos em Belo Horizonte, e eu estava conversando com um amigo meu pastor, a gente passeando no shopping. E a gente olhando as vitrines, e ele falando, oh, esse tênis é bonito, eu gosto muito de tênis e tal. Rapaz, eu preciso melhor, eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu vejo um tênis bonito, assim, um tênis de R$700, vai estar de promoção, por 200 eu compro. Aí eu já tenho 10 tênis em casa, eu compro mais um. Nem preciso, mas só porque está na promoção. Eu criei uma necessidade. O mercado impõe para a gente que a gente precisa, porque a gente vê o preço, a gente é bombardeado pelo marketing. E aí, às vezes, a gente cria necessidades que não temos. E muitas vezes, a gente está suprindo a necessidade nossa e se esquece da necessidade dos filhos e da esposa. E a necessidade emocional? E o apoio? E o esforço que você precisa fazer para que a sua família ande bem, o suporte que você precisa dar. Eu mostrei os 2 filhos naquela foto, e o mais velho, ele fez agora esse mês 27 anos, Marquinhos, e o nome dele é Edivan Júnior. Ele é muito parecido comigo em algumas coisas, ele é uma versão melhorada de mim, graças a Deus. Acho que a melhor coisa para um pai é ver o seu filho se tornar uma pessoa melhor que você. Amém? Não existe realização maior para um pai quando você vê o seu filho se tornando uma pessoa melhor do que você.
E para que isso aconteça, nós como pais, nós precisamos nos entregar como sendo esse provedor, trazendo essa provisão de financeira, essa provisão emocional, essa provisão espiritual. O Edvan Júnior, aos 17 anos, antes de terminar o ensino médio, ele passou para o curso de Física na UES. E aí ele começou a estudar, mas a UES, greve todo ano, não sei como é que está hoje, mas era greve em cima de greve, e aí ele ficou meio desanimado, aí quando foi no final do ano ele fez o Enem, aí passou para a Engenharia de Telecomunicações do IFCE. Ele disse, papai, agora eu vou fazer engenharia. Vá, meu filho, faça engenharia. Aconselho sim, porque a física é uma área boa, mas talvez não tenha um mercado de emprego tão bom como a engenharia. Ele começou. E aí eu vi aquele jovem entrar e sair da faculdade por 4 anos. E aquele fogo, aquela energia que ele tinha no começo, eu vi murchar, eu vi apagar. Eu vi se apagando, se apagando. Ao final de 4 anos, ele disse, papai, eu não quero mais fazer engenharia, porque não é a minha área, não é para mim. Eu descobri que não é para mim. Eu disse, e agora? Ele disse, eu quero fazer medicina. O senhor me ajuda? O senhor me sustenta mais uns dias aí para poder fazer um cursinho? Ele se viu numa situação que ele já estava com 25 anos, 24, e ainda estudante. E quando ele me ouvia contar minhas histórias de vida, minha história de vida, quando eu, com 18 anos, eu já tinha autonomia total, já morava fora de casa, já me sustentava, e ele ainda com 24, estudando e dependendo dos pais. Papai, o senhor me ajuda a fazer um cursinho aí para poder tentar medicina? Eu vou ter que fazer isso, porque é o que eu quero hoje. Conversamos aí, Fernanda, e decidimos que íamos apoiá-lo. Isso é dar provisão, isso é dar suporte. Amém? O Edvan Júnior, ao final de 3 tentativas, ele passou em medicina na UFC e está cursando agora, porque nós conseguimos ser esse provedor financeiro e emocional e também espiritual. Os 2 filhos foram criados na igreja, nós tivemos essa provisão espiritual também. O Miguel hoje é um jovem, o Miguel mais novo, cursando fisioterapia, é um jovem que é um excelente músico, toca profissionalmente, ganha dinheiro com isso, mas continua sendo estudante de fisioterapia. Porque ele diz, papai, o dinheiro que eu ganho, eu ajudo o senhor a me sustentar, porque eu pago minha faculdade, pago minhas despesas, ainda moro com o senhor, mas quando eu terminar meu curso, eu vou ser profissional da minha área, eu vou ser músico só por hobby. Porque ele toca em muitos eventos e tem uma rotina estressante, porque às vezes está todo mundo se divertindo e ele está trabalhando, né? Ele disse que assim, no começo era muito bom, porque tudo era festa, ele saía para evento, né? Toca em casamento, toca em grandes eventos de música, né? De shows, mas aí ele disse que agora não vê como outra coisa como sendo só trabalho. Apesar de fazer e gostar, mas ele vê só como trabalho. Mas está na escala do louvor da igreja também. Não abro mão disso. Por quê? Porque eu não abro mão de ser provedor espiritual para os meus filhos. Eu não abro mão de, enquanto eles estiverem comigo, e até mesmo quando estiverem fora, que eu deixe de dar essa provisão espiritual também, de acolher, de trazer ele para perto, de trazer ele para a igreja, para estar sempre junto comigo, né? Isso é prover em todas as áreas, amém? Eu quero que você entenda e memorize e internalize isso. Provisão bíblica é muito mais do que pagar contas. Vamos para frente. A masculinidade bíblica é um modelo de Cristo para com a igreja. Se nós formos observar o que a Bíblia fala sobre o papel de Jesus como sendo o cabeça da igreja, a gente vê a relação muito íntima da igreja com o noivo que é Jesus. Enquanto a masculinidade bíblica
enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, ela rejeita qualquer forma de machismo que a inferioriza e a desonra, porque os homens são chamados a seguir o exemplo de Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela, como diz Efésios capítulo 6, versículo 25. A verdadeira masculinidade bíblica se constrói sobre uma base de amor, de respeito e de proteção mútua. A masculinidade bíblica se constrói numa base de respeito, de amor e de proteção mútua. Não tem nada a ver com dominação, controle, mas com amor, cuidado e proteção. Não significa você ser o dono, ser o maioral. Não significa você ser o manda-chuva. Nós não podemos abrir mão da nosso chamado ao sacerdócio. Nós não podemos abrir mão do nosso chamado como líderes espirituais das nossas casas, das nossas famílias. Não podemos abrir de maneira nenhuma. Nunca podemos abrir do chamado ao sacerdócio e de sermos líderes espirituais para as nossas famílias, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Mas entendam que isso talvez possa trazer confusão e interpretação a muitas pessoas, que elas vão achar que por serem o sacerdote, o líder, ele exerça uma dominação, ele exerça uma tirania em cima da família, da esposa e dos filhos, que você, ao invés de dar cuidado, proteção, carinho, amor, traz dominação, traz controle, traz atos de tirania e de violência, até mesmo emocional e física, porque é o que a gente vê por aí. A liderança bíblica não se baseia nisso. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Amém? E para isso, nós precisamos de 3 coisas: sabedoria, coragem e discernimento. É isso que vocês estão aqui hoje buscando: sabedoria, coragem e discernimento. Sabedoria por quê? Porque vocês estão aqui participando desse congresso, desse evento, porque vocês querem aprender mais. Vocês querem conhecer mais sobre a masculinidade bíblica e seus desdobramentos. E o fato de vocês estarem aqui revela isso, denota isso, né? Confessa isso. E vocês são muito bem-aventurados, vocês são muito mais do que felizes, porque vocês saíram das suas casas num feriado de sexta-feira, que muita gente emendou aí, viajou e tudo, mas vocês separaram esse momento para isso. Vocês são privilegiados, vocês são abençoados, vocês estão de parabéns. Eu queria que vocês batessem uma salva de palmas para vocês mesmos. Pessoal, me desculpe se a minha oratória não é tão empolgante, mas eu quero crer que Deus está falando ao coração de cada um de vocês. Amém? E eu não quero ter que sair daqui para acordar ninguém, então não durmo, viu? Uma pausa para uma piada de última hora. O pastor, certo? Um pastor missionário que evangelizou meu sogro, reunia pequenos cultos nas regiões rurais do sul da Bahia, e ele juntava o pessoal no culto e começava a pregar, e se estendia na pregação. De repente tinha um dormindo, cochilando, aí ele dizia assim: Renato, que era o nome do meu sogro, né? Acorde aí o fulano aí. Ele disse: eu não, vim acordar o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. Eu não quero botar ninguém para dormir hoje, tá? Com a minha fala inexpressiva. Eu quero que vocês estejam ligados, porque apesar de mim, Deus fala por mim. Amém? Amém? Apesar de nós, Deus fala por nós. Então, a liderança masculina requer sabedoria, coragem e discernimento. O livro de Provérbios diz assim, Provérbios 10, 8: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará arruinado. O verdadeiro sábio, o homem que entende o que é masculinidade bíblica, ele está aberto, com seu coração aberto à admoestação, ao ensino da palavra. Nós precisamos estar com os corações e mentes abertos à ministração
da palavra de Deus acerca desses assuntos e não achar que nós estamos certos e senhores da razão, porque nós aprendemos assim, porque a tradição diz assim, porque o machismo, esse machismo incrustado na nossa sociedade de uma maneira radical, institucional, enfim, traz um prejuízo enorme, como eu disse a vocês desde o começo, porque o machismo diz assim que o homem não chora. Como é que o homem não chora na presença de Deus? Quem é que fica de pé? O homem não fraqueja. Como é que você não pode se sentir, demonstrar fraqueza? Quem que disse isso? Em que é que ele diminui quando você confessa para si mesmo, ou para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou para o seu irmão, ou para o seu colega, que você tem uma certa dificuldade em determinada área? Né? Nós não somos perfeitos. A masculinidade bíblica não traz em si uma perfeição. Nós vemos homens valorosos, biblicamente falando, que fizeram obras maravilhosas. Nós temos exemplos de masculinidade bíblica que a gente vai já citar aqui, que a gente vê Deus manifestados através dos seus atos, da sua história, mas também que foram homens que tiveram fraquezas, foram homens que tiveram falhas. E da mesma maneira nós somos assim. Mas isso não nos impede de desenvolvermos e vivermos essa masculinidade bíblica, esse modelo para o homem de Deus com relação a tudo mais que está ao seu redor, né? A masculinidade bíblica, resumindo, ela é um resumo, ela é um chamado para servir, proteger e cuidar. O resumo de tudo isso que eu falei é que a masculinidade bíblica é um chamado para servir, proteger e cuidar. Servir a quem? Servir a nossa família, servir a nossa comunidade de fé, servir a nossa sociedade, porque nós participamos de uma sociedade, nós vivemos numa sociedade, nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos numa bolha, né? Nós somos homens de Deus que estamos aqui, que nós vivemos inseridos numa família, vivemos inseridos numa sociedade como igreja, nós vivemos inseridos numa sociedade como cidade, como trabalho, como escola, faculdade, e nesse papel de homem masculino segundo a Bíblia, né, nós temos esse chamado para servir e para proteger. Proteger de quê, pastor? Proteger como? Proteger dos ataques do inimigo, proteger às vezes até de você mesmo, das suas ideias machistas, das suas ideias baseadas simplesmente na tradição humana, né? E cuidar, seguindo o exemplo de Cristo, como líder de suas famílias, como líder da igreja. Quando os homens assumem esse papel de liderança com amor e sabedoria, eles podem desempenhar um papel significativo dentro da família, da igreja, e vai refletir a liderança de Cristo nas suas vidas e na sua comunidade. Eu quero citar sobre José, que todos conhecem a história de José do Egito. José é o filho de um dos patriarcas, que foi um exemplo notável de masculinidade na Bíblia. José, dentro do contexto que ele viveu, na sua juventude, ele demonstrou um caráter exemplar, porque ele foi íntegro diante das adversidades. Quando ele foi vendido como escravo no Egito, ele continuou a confiar em Deus e a exercer a liderança onde quer que ele estivesse sendo colocado. A posição que ele chegou de destaque no Egito, ele mostrou que a verdadeira masculinidade inclui coragem, fidelidade e sabedoria. Coragem, fidelidade e sabedoria. José, todos nós sabemos, quando ele foi contratado, né, para ser administrador da casa de Potifar, nós sabemos o que aconteceu. A história é muito clara, quando ele diz que a mulher de Potifar queria deitar-se com ele, né? E dentro de um padrão machista, é totalmente aceitável. Eu sou homem, mulher deu mole, veio para cima de mim, eu não vou negar minha masculinidade, né? Na realidade, vou negar o machismo, né? E a masculinidade bíblica não tem nada a ver com isso.
ele manteve-se fiel aos padrões bíblicos, ele manteve-se fiel ao Deus que ele cria, né? Isso trouxe consequências ruins, mas ele se manteve firme e fiel a Deus. Por conta disso, ele foi preso, mas Deus o colocou mais uma vez para ser exemplo e ser luz onde ele estava. E nós todos sabemos como ele terminou, sendo reconhecido e sendo um homem próspero e abençoado. E foi influente e abençoou a sua família e toda uma nação, e todo um povo, toda uma nação egípcia, como a gente viu na história. Davi, outro homem, que tinha um coração de guerreiro, mas ao mesmo tempo tinha um coração de adorador, né? E enfrentou gigantes, liderou exércitos, foi um homem estrategista, e apesar de todas as suas falhas, ele sempre buscou a Deus e reconheceu a dependência dele. A história de Davi nos ensina que a verdadeira masculinidade inclui humildade, devoção, coragem para enfrentar desafios. Coragem para enfrentar desafios não só de guerra, não só desafios de batalha, mas ele encontrou coragem para enfrentar dificuldades de guerra contra si mesmo. Ele encontrou coragem e ousadia para lutar contra si mesmo, contra todo o machismo com o qual ele foi influenciado pela sua geração, pela sociedade da sua época. Né? Ele lutou contra isso e venceu, porque Deus o deu força e o capacitou para isso. E para encerrar, eu queria colocar como o maior exemplo de masculinidade bíblica, que é o próprio Jesus. O próprio Jesus. O modelo supremo, superior, enfim, incomparável de masculinidade bíblica foi Jesus Cristo. Ele é o exemplo que deve nos inspirar, porque ele demonstrou amor incondicional, compaixão, gentileza e coragem quando enfrentou a cruz por toda a humanidade, por amor a nós, por amor a você, por amor à sua família, por amor aos seus filhos. Ele, Jesus, é o exemplo maior de entrega, de compromisso e de responsabilidade para com o outro. Masculinidade bíblica tem a ver com cuidado, com zelo, com entrega, com compromisso e com doação, inclusive da própria vida. A liderança de Jesus não foi baseada em autoritarismo, mas em serviço e sacrifício. Jesus mostrou a verdadeira força e poder ao entregar sua vida pelos outros. O exemplo de Jesus nos ensina que a verdadeira masculinidade é moldada pela humildade, compaixão e amor sacrificial, e que isso reflete a imagem do Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Vocês estão comigo? Tem alguém dormindo aí? Tem alguém dormindo aí? Então dá uma glória a Deus, irmão. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus.